Glória a Deus, aleluia! Somente o Senhor Jesus é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Aleluia! Mais forte ainda no aplauso a Ele. Mais forte, aleluia! É o nosso grandioso Senhor. Oh, louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos. Aleluia. Estamos muito felizes nesta manhã, porque estamos juntos. E quando estamos juntos, estamos sempre alegres, não é verdade? Porque Jesus realmente habita em nossos corações. Aleluia. Olha para quem está pertinho de você aí e fala para ele: eu amo você por causa de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. É isso aí. Que é Ele que possibilita isso. É por causa dele, porque Ele vem viver a sua vida em nós. Porque se não for assim, Ele é só uma ideia, é só uma crença. E Jesus não é só uma ideia, só uma crença. Ele é uma realidade em nossas vidas. Por isso que nós sempre declaramos que Ele está em nós e vive a vida dele em nós, em mim e em você. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos agora. Pai querido, muito obrigado, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E por causa de Jesus, nós nos atrevemos a dizer que tudo coopera para o nosso bem, para o bem de todos aqueles que são chamados por ti, segundo o teu propósito santo, Pai, segundo o teu projeto eterno para as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai querido, te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos nesta manhã e pedimos que a tua bênção alcance cada vida, cada casal, cada jovem, cada criança, cada família aqui presente, Pai, e que seja uma bênção infinita, Senhor. Oh, Pai, graça sobre graça, glória sobre glória, fé sobre fé. Oh, Pai amado, e tira qualquer distração das nossas mentes que atrapalhem o entendimento da tua palavra, Senhor. Que nada venha a prejudicar o nosso raciocínio, Pai, mas que entendamos pela ação do teu Espírito Santo qual é a revelação da Escritura para as nossas vidas hoje, aqui e agora. No nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então agora os irmãos podem se assentar. Quem quiser virar a cadeira no sentido aqui para frente, ok? Agora que já não estamos mais no nosso café da comunhão, então pode ficar de frente se quiser. Não precisa ficar de lado, né? Um pouquinho desconfortável para ficar agora olhando aqui para frente. Então agora pode mudar um pouquinho a disposição, que não tem problema. Amém? Todo mundo confortável aí? Glória a Deus. Então tá bom, os bebês estão confortáveis aí também, né? Exatamente, é bebês chegando, né? Mais algum tempo chega mais, né? Chega mais bebê aqui na casa do Senhor. Lá pro finzinho do mês tem mais bebê chegando aqui na casa do Senhor, né? Louvamos o seu nome por isso. Queridos, vamos então dar continuidade à confissão vitoriosa da palavra de Deus. Amém, Jesus? Tá? O nosso tema de hoje é: terei saúde. Amém, Jesus? Você quer ter saúde? Glória a Deus. Que será que nós vamos tratar então nesta manhã? Saúde. Tem duas coisas aqui. Você pode ter uma determinada doença, mas pode acontecer de você não ter doença nenhuma, mas nem por isso você ter saúde, sabia disso? Porque todo mundo pensa que a ausência de doença é sinônimo de saúde. E não quer dizer não. Às vezes você
Tem doença, às vezes você não tem. Mas, mesmo que você não tenha, pode ser que você não goze de uma plena saúde. Mas nesta manhã, o que nós queremos colocar aqui para os irmãos é que o nosso Deus nos oferece saúde integral. Saúde para o espírito, saúde espiritual, saúde para a alma, mente, pensamentos, tudo isso está na nossa alma. E saúde para o corpo. Amém, Jesus? Então vamos lá. Saúde para o quê? Espírito, alma e corpo. Muitos não falaram ainda. Vamos lá. Espírito, alma e corpo. Saúde integral, completa. Então é desta saúde que nós estamos falando nesta manhã. É desta saúde completa. Tereis saúde neste dia, terei saúde nos demais dias, e vou confessar, declarar a palavra de Deus para mim nessa área da saúde. Então, vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. O que nos diz a Escritura aqui? Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Queridos, o profeta Isaías aqui está falando de quem? Jesus. Profecia a respeito de Jesus. O profeta Isaías foi o que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus. E aqui ele fala de maneira clara que este que viria, o Messias prometido que viria, ele tomaria sobre si todas as nossas enfermidades. Quantas? É o que a Escritura diz. Todas as enfermidades. E levou sobre si, sobre o seu corpo, todas as nossas doenças. Então, as enfermidades têm a ver com a alma, com o nosso emocional. Vocês sabiam que 3/4 dos problemas de saúde que nós temos não são problemas do corpo simplesmente. Não tem nada a ver com vírus nem com bactéria. Tem a ver com os nossos problemas emocionais do dia a dia. E a própria ciência hoje confirma isso. E a Escritura Sagrada já falava a respeito disso, fazendo relação total entre a alma e o corpo. Então a maioria dos problemas que acometem a cada um de nós tem a ver com as nossas emoções. O outro 1/4, aí sim, vírus que está no ar, bactéria, né, que tem aí nos lugares contaminados ou infectados. Então, temos vírus e bactérias no ar, porque um dia o pecado entrou no mundo, e aí toda a natureza foi junto. Então, consequentemente, temos sim esses problemas surgindo aí na natureza que podem nos acometer, ok? Mas a grande maioria dos problemas são emocionais. Palavras que foram ditas que não gostamos, situações que vivenciamos e não conseguimos trabalhar bem com elas. Tem frases que falaram para nós um dia e que não foram esquecidas. Você lembra que aquela pessoa falou isso para você tal dia e tal, e aquilo te chateou. Quando você lembra daquilo, aquilo te faz mal. Alguém já passou por experiências assim? Eu creio que todos nós já passamos, não é? Você lembra direitinho, né? A frase, palavra por palavra. Lembra ou não lembra? Mas nós não podemos, né, deixar que isso continue nos atingindo. Por isso, nessa manhã, nós vamos declarar que quando Cristo foi crucificado, Ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras,
eu e você fomos curados. Portanto, no nome de Jesus, nós vamos rejeitar toda enfermidade nessa manhã, amém? E vamos rejeitar também toda doença e toda dor. Vamos rejeitar. Não é para aceitar. Não é para aceitar. Estamos sujeitos a ter? Estamos sujeitos a ter, porque o mundo jaz no maligno. Mas não quer dizer que nós devemos, isso é assim mesmo, isso é normal, então tudo bem, deixa para lá. Essa é que é a questão. A gente deixa muito para lá. Não deixe para lá. Declare a palavra, confesse a palavra. Não aceite o mal-estar. Não aceite a perturbação que tem na sua alma. Não aceite aquela doença que quer pegar o seu corpo. Não aceite. Vamos aprender a rejeitar. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Interessante que o profeta aqui não fala, certamente Jesus tomará sobre si as nossas enfermidades. O profeta já falava como algo certo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vocês já pararam para pensar isso? Mas Isaías nem conheceu Jesus. A obra da cruz não tinha nem acontecido ainda. E olha como ele já fala de uma maneira certa, de uma maneira profética. Quando eu declaro a palavra, isto é uma declaração profética para a minha vida. Amém, Jesus? Tá? Eu declaro profeticamente que aquela palavra é para mim, é para a minha vida. Então é muito gostoso poder ler isso, né? Que certamente ele tomou. Isaías já fala como algo acontecendo. Então é aquilo que nós temos ensinado aqui, né, semana após semana, a cada um de vocês. Temos ensinado isso. Declarar a palavra com aquilo que mesmo você não vendo ainda, você já tem a certeza que é assim que é assim que será, é assim que vai acontecer, que está acontecendo. Amém, Jesus? Então nós temos que aprender a fazer isso. Declarar a palavra não é só decorar o versículo e falar, mas é confessar para a sua vida aquela palavra. Dizer, é para mim, e eu tomo posse então de toda a palavra. Eu tomo posse de toda a palavra. Então nós temos que entender isso, ok? Então, pelas suas pisaduras nós fomos curados. O castigo que nós merecíamos foi colocado sobre os ombros de Jesus. E quando fala nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido, porque quando Cristo morre na cruz, o que todo mundo pensou? Acabou a vida desse profeta, olha aí, ó. Falou tanta coisa aí, fez tanta coisa, olha, ó. Mas acabou, os romanos mataram ele, né, após ele ter sido entregue pelas autoridades e lideranças judaicas. Tudo acabou, olha aí, ó. Castigado aí por Deus. Na verdade, sim, castigado por Deus para levar sobre si todo o pecado, toda a enfermidade, toda a dor. Mas aquele que morreu, ressuscitou e nos deu vida juntamente com ele. Então, morte e ressurreição com Cristo. Participo da morte, participo da ressurreição, participo de tudo aquilo que foi destruído na cruz do Calvário, porque foi também destruído para a minha vida. Salmo 103, versículos 3 a 5. Até lemos alguns versículos desse salmo nesta semana, durante a nossa vigília, né? Quem esteve na vigília aí, dá uma glória a Deus aí. Olha aí, né? Tivemos vigília agora sexta-feira, né? Muito bem. E nós até lemos alguma coisa deste salmo maravilhoso. Diz assim a Escritura: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Então Ele perdoa quantas iniquidades? Todas. É para retirar, é para tirar fora mesmo. Ele perdoa todas as iniquidades. E Ele cura todas as suas doenças. Prestar atenção? Isso aqui está em Salmo. Salmo
era o inário dos judeus. Tá? O que os judeus cantavam? Eles cantavam os salmos. Era tudo para cantar. Os salmos não estão todos na forma poética? Quando você vai abrir, não está tudo em forma poética? Por que está em forma poética? Porque era letra de música. Sabiam disso? A palavra cantada. Eles cantavam os salmos. Esse era o inário dos judeus. E olha que já falavam tudo isso, ó. Quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Viram com a palavra de Deus uma coisa só? Ah, porque o Novo Testamento mudou o Antigo. Não, não é que mudou o Antigo. Ele deu o sentido que faltava para completar o entendimento. Mas quando você completa o entendimento, você percebe que tudo que tem no Novo já estava no Antigo também. Todo o Evangelho, os ensinos do Evangelho, está tudo lá também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Onde que foi escrito primeiro? Já estava na lei de Moisés, sabiam disso? Mas os fariseus parece que não sabiam, não é? Porque não amavam nem a Deus e muito menos ao próximo. Queriam, né, o próximo debaixo do seu tacão. Queriam dominar as pessoas e extrair o máximo delas. Amavam a si mesmos, ok? Mas já estava na Torá, já estava na lei de Moisés. E Jesus, então, ele repete, ele faz o resumo. Fala, olha, nisso se resume toda a lei, Jesus diz. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, a primeira prioridade. E a partir daí, ao próximo, como a você mesmo. Por que como a você mesmo? Porque você não pode se detestar. Não, então agora eu vou me anular aqui. Não, amar ao outro é se entregar em favor do outro. Mas se entregar em favor do outro não é você se anular. Se você se anular, como é que você vai se entregar bem para o outro? Então nós não podemos deixar de entender isso. Por isso que amar ao próximo como a ti mesmo. Não é o amor do egoísmo. O egoísmo é o contrário disso. Não é, né, eu me amo e está acabado. Não é isso não. Mas você também tem que ter essa dimensão. Tá? O amor de Deus. O meu autoconhecimento aonde eu realmente entendo o projeto de Deus para a minha vida. Tenho amor pela minha própria vida, sim. E eu vou de maneira eficaz amar o meu próximo. E vou ser capaz de me entregar em favor dele. Porque Jesus habita em mim. Amém? E aí eu consigo. Eu consigo. Então, Jesus falou, olha, nisso se resume toda a lei. Jesus resumiu, né, os mais de 600 mandamentos da lei. Amar a Deus, amar ao próximo. Ouve, ó Israel, né, dizia já a lei, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento ou de toda a tua força. Lembraram? O judeu repetia isso daí, mas repetia mecanicamente sem entender realmente o que era isso. E aí Jesus vem e completa o entendimento. É uma entrega completa, uma transformação completa que ele realiza. Então, ele cura todas as suas doenças. Aleluia. Tá? Continua, por favor, no 4. Quem resgata a sua vida da sepultura. Porque Jesus nos chamou de onde? Das trevas, da sepultura, para a sua maravilhosa, gloriosa luz. E ele resgata a nossa vida da sepultura e o coroa de amor leal e compaixão. Amor leal. Gente, lealdade hoje em dia está difícil, hein? Quem realmente é leal, ama. Quem ama, realmente é leal. Tá? É a mesma coisa, tá bom? O amor verdadeiro de Deus está junto com lealdade. As pessoas quase não têm tido lealdade mais. Mal tem lealdade com quem é bem próximo dela e o que dirá com as outras pessoas. Então está faltando isso. Por quê? Porque falta o amor de Deus. Porque falta o amor de Deus.
Nós temos religião demais no mundo, mas experiência real com o Senhor nós temos ainda muito pouca. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Não é porque está excluindo ninguém, não. Porque Deus não quer que nenhum só se perca. Ele quer todo mundo com Ele, amém, Jesus? É isso que Ele quer. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos decaídos. Não foi feito para o homem, para a mulher, não foi. Agora tem gente que quer acompanhar, né, o diabo e os demônios, quer acompanhar eles no inferno. Tem gente que quer acompanhar. Tem gente que declara isso, né? Tem gente que chega a declarar, que fala assim, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não vou mudar. Que eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E tem aquele que pensa do mesmo jeito, só que com uma roupagem religiosa, uma roupagem até evangélica. Mas na verdade, não é nada daquilo que aparenta, não é nada daquilo que ostenta. Então esse é o religioso, é o hipócrita. E como Jesus batalhou com essa gente, não é verdade? Como Jesus batalhou com essa gente. Ele foi mais rígido com esse pessoal que se dizia muito bom e muito cumpridor da lei. E Jesus sabia que eles eram hipócritas. E aí ele falava na cara dura, hipócritas, vocês são sepulcros caiados. Por fora, por dentro, pão bolorento, né? Por dentro é sepultura, né? Agora, por fora, um grande mestre aqui em Israel, não é? E eles queriam ser glorificados. Faziam orações nas praças bem compridas. Não é porque eles estavam querendo orar bastante. É que eles queriam que todo mundo falasse, olha como eles oram bastante. Olha como eles cumprem, né, muito bem os seus deveres religiosos, né? Eles queriam elogio. E tem gente que só quer elogio. Ele não quer ser tratado por Deus. Ele quer ser só elogiado. E quando a pessoa é elogiada demais, ela pode estar sendo falso profeta, né? Tem que tomar cuidado. Excesso de elogio pode ser que você não está pregando a palavra como tem que pregar. Porque Jesus, ao mesmo tempo que foi amado, também foi muito odiado. Já perceberam isso? Então tem aqueles que experimentaram Jesus que o amaram, de fato e de verdade. E testemunharam isso até o fim das suas vidas. Mas tem aqueles que odiaram até o final. Pagaram até para dizerem que o corpo de Jesus foi roubado. Para ninguém acreditar que teve ressurreição. Então até isso teve, suborno para contarem uma mentira. Porque eles não tinham como dar conta desse corpo que desapareceu, não é verdade? Que desapareceu e não foi encontrado em lugar nenhum. Por quê? Porque o túmulo ficou vazio. Porque Cristo ressuscitou e nos deu nova vida, aleluia. E nos deu saúde nesse dia. E perdoou todas as nossas iniquidades. E nos coroou de amor leal. E nos conduziu em triunfo. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aleluia. Versículo 5 do Salmo 103. Quem satisfaz de bens a sua existência? Você quer prosperar? Você quer ter tudo aquilo que é necessário para a tua vida? Você quer isso? Então seja fiel ao Senhor, ame ao Senhor de verdade, busque ao Senhor como a sua prioridade, porque Ele é quem satisfaz de bens a sua existência. Aqui é todo tipo de bens, espirituais, materiais, emocionais, amém, Jesus? Ele trata com o seu espírito, com a sua alma e com o seu corpo, cuida dos três. E os três juntos formam a nossa humanidade. O ser humano é constituído pelos três que se juntam e trabalham em conjunto. Não tem um sem o outro. Ok? Impossível. Tá? São os três juntos. São os três juntos. É assim que é. De modo que a sua juventude se renova como a águia. Quem quer ter aqui juventude? E juventude se renovando como a águia, amém, Jesus? Ah, mas isso aqui é só para os jovens. Não, isso aqui é para todo aquele que crê. É palavra a ser declarada e confessada.
Não é verdade? Então os jovens têm já um vigor físico natural maior, né? Tanto que o apóstolo fala, eu vos escrevo jovens porque sois fortes. Não é? Ele fala que os jovens são fortes. Amém, Jesus? Né? Mas em Cristo Jesus, né, todos nós temos a renovação das nossas forças. E a nossa juventude se renova como a águia. Não é verdade? Eu tenho visto pessoas aí já octogenárias, né? Com 80 e poucos que estão pregando o evangelho com uma tranquilidade e viaja e vai para lá e vai para cá e tal. Você fica admirado. Por quê? Porque ele crê nisso aqui, ó. A sua juventude se renova como a águia. Porque ele declara essa palavra. E aí ele consegue. Ele tem forças sendo renovadas. Então, é assim que tem que ser. Aí quando parecer que não está dando isso, pastor, não está dando certo isso, né? Confessa, declara, vai em cima. E não larga da palavra até que você veja tudo acontecer e se realizar. Amém, Jesus? Tá? Não larga não. Tá bom? Não larga não. O inimigo vai dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Você vai ficar preso nisso daí sim. Você vai ficar preso nesse seu problema emocional o resto da sua vida e nunca vai se livrar dele. O inimigo vai dizer isso. Mas você vai falar, não, eu rejeito toda armadilha satânica. Eu rejeito todo problema crônico. Não aceito para a minha vida. Não importa. E às vezes aparece alguém ainda para dizer para você, né? Emissários de Satanás que nem sabem que são, né? Eles nem sabem, né? Não fica com raiva de ninguém não, tá? Porque eles não sabem que estão sendo emissários. Mas às vezes vem falar coisa assim para você. Ah, mas não é bem assim que é. Não, mas quem falou que é desse jeito? Ah, mas não é bem assim. Ah, mas isso foi lá no tempo de Jesus. Isso foi lá no tempo dos apóstolos Pedro e Paulo. Isso não é para hoje. Mentira do diabo. Toda a palavra de Deus é para hoje. E ela tem aplicação prática para a nossa vida hoje. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos abrir lá em 3ª epístola de João, que é pequenininha, a gente quase não lê, né? Lê 1º e 2º, 3ª de João, capítulo 1, versículo 2. 3ª de João, capítulo 1, versículo 2. Amém? Todo mundo achou aí? Amado, oro para que tudo vá bem com você, aleluia. Essa é a sua oração? Para que vá tudo bem com você e com os outros. Amém, Jesus? Com os outros. Você fica feliz de ver os outros felizes? Você fica feliz de ver os outros edificados? Porque o crente verdadeiro é assim, ele fica feliz pelo outro. Ele fica feliz pelo outro, tá? Eu já vi gente que não fica feliz pelo outro, né? Que vê a alegria do outro e fala, ah, mas tá tão alegre aí, né? As coisas estão tão mal, como é que ele está tão alegre assim? Né, uma vez falaram isso para mim, né, como é que eu podia estar sorrindo diante de situações tão graves que estavam acontecendo? Né, como é que eu podia sorrir, que sempre que ele vinha falar comigo eu sorria e recebia ele com um sorriso, né? Aquilo estava incomodando ele. E ele dizia que era crente. E ficava incomodado com o sorriso, olha, já viram? Né? São coisas assim, né? Completamente contraditórias, não é? Que o ser humano é muito contraditório. Mas olha como nós fazemos. Amado, ó, tem amor aí, não tem? Falar amado não é só uma palavrinha que eu uso para agradar o outro, não. Eu tenho que falar porque eu estou realmente amando. Com o amor de Deus que foi derramado no meu coração, pelo Espírito Santo que me foi outorgado. Amém? Tá? Como a Escritura diz. Então eu oro para que tudo vá bem com você. E para que você esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Aleluia. Viram? Falou aqui de saúde física e de saúde corporal. Não falou das duas aqui? Então você vê como a Escritura já fala de tudo? A Escritura é completa. É saúde total, completa, integral. Para quando? Para quando Jesus voltar? Não, já desde já eu tomo posse, amém? Pastor, tenho passado por tanto problema de saúde, nós vamos orar para que isso acabe, para que isso cesse, amém, Jesus? Tá? Nós vamos orar aqui todos, vamos clamar ao Senhor, rejeitar tudo aquilo que atrapalha, não é verdade? Porque não atrapalha?
Teve semana aí que tanta gente faltou por conta de doença. Né? Vários casos a gente vai sabendo depois, né? Se foi problema disso, daquilo outro. Gente, vamos atacar esse negócio. Vamos rejeitar essas artimanhas do inimigo para nos atrapalhar. Porque atrapalha, não atrapalha? Se eu não estou legal fisicamente, aquilo me atrapalha a fazer as coisas, não é verdade? Me atrapalha. Então a gente tem que resistir, insistir. Fazer tudo certo? Sim, fazer tudo certo, claro. Tomar as medidas necessárias, é lógico. Não abusar de nada, é claro. Se precisar de uma orientação de saúde, uma orientação médica, tudo bem. Mas não podemos deixar de declarar a palavra de Deus para a nossa saúde, amém? Tá? Porque aí tudo vai ficar mais fácil. E se precisar de médico e remédio, pastor, se precisar, Deus vai conduzir esse processo também. E você rapidamente vai atingir os resultados, amém? Tá? Então, fique tranquilo, porque Deus sempre vai estar presente, seja qual for o processo. Mas nós temos que crer que Ele vai fazer, que Ele está fazendo, que Ele fará. Então eu oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como é espiritualmente. Em outra versão, assim como vai bem a sua alma. Aleluia. E Provérbios 4, 20 a 22. Provérbios 4, 20 a 22. Diz a palavra: meu filho, escute o que eu digo a você. Melhor escutar, hein, gente? Escuta o que Deus está falando. Né? Meu filho, escute o que eu digo a você. Por que Ele está falando escute? Está falando para você: para, ouve, presta atenção, medita, reflete. Ok? Porque a gente dispersa com facilidade, é ou não é? Porque às vezes a gente fala assim: presta atenção, ou repete isso, repete aquilo. É para chamar a atenção mesmo. Por quê? Porque nós facilmente nos dispersamos, ok? Então isso não é demérito nenhum com ninguém, né? Nós temos a facilidade da dispersão. Estou indo muito bem, prestando atenção em tudo. Daqui a pouco vem um outro pensamento na minha cabeça, eu não estou mais escutando nada. Estou já pensando naquilo ali, nossa, aconteceu aquilo ali e tal, e como é que vai ser, como é que eu vou resolver aquilo ali? É ou não é? Então, por isso, meu filho, escute o que eu digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras, tá? Para declarar essas palavras. Nunca as perca de vista. Nunca perca a palavra do Senhor de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Aleluia. Pois essas palavras de Deus, o que elas são? Presta atenção. Vida para quem as encontra, aleluia. E saúde para todo o seu corpo. Glória a Deus. Viram? Está falando que a palavra de Deus é para o espírito e é para o corpo. Olha aí, ó. E ela é saúde para todo o seu corpo. Hoje eu vejo já muitos médicos falando, né, que a espiritualidade é muito importante, né, para ajudar a vencer as doenças, né? Hoje eles estão admitindo, eles não falam muito diretamente, né, mas eles começam a admitir. E tem situações aí que eles não têm como explicar, né, como a pessoa ficou boa de algo que era tão negativo e que parecia que não ia ter jeito, né? E aí a pessoa fala assim: um milagre, né, doutor? Aí ele deve ser milagre mesmo. Né? Ele não quer falar que é, mas ele não tem resposta. Ele não tem resposta. Não é verdade? E muitos já estão admitindo. A senhora tem fé? Ah, então vai ser mais fácil. Ele mesmo, né, já fala isso. A senhora tem fé? Ah, eu tenho. Né? Então vai ser mais fácil, então, né? Resolver o problema. Então já começa, né, a admitir. E a palavra de Deus já falava isso há muito tempo. Então a palavra de Deus é também saúde para o corpo. Quando você declara ela, você também traz saúde para o teu corpo. Amém, Jesus? Então às vezes a gente perde tempo se queixando do que está acontecendo. Quando a gente devia usar o tempo, gastar o tempo, né, para declarar aquilo que Deus vai estar fazendo desde logo nas nossas vidas.
não é? Por isso que ele fala, escuta, não esquece das palavras, guarda no coração de vocês, porque a gente tem a tendência da dispersão, de ir esquecendo, ok? Por isso que a gente fala que todos os dias nós temos que buscar a palavra, meditar, orar e tal, né? Não é só para ter uma rotina religiosa, não. É para ter uma verdadeira rotina espiritual, para não esquecer das coisas, para relembrar e declarar a palavra de Deus em favor da nossa vida. Amém, Jesus? Tá? Tem gente que pensa, né, que se a gente fala demais assim, né? Ah, você precisa estar todos os dias buscando, se alimentando, né? Ah, mas aí, né, tem dia que não dá, tal, aquela coisa toda. Não, mas mesmo que você não tenha como separar um tempo naquele dia, mas vai lembrando da palavra, vai orando, vai falando, vai ter momentos que você vai conseguir sim falar, lembrar, ok? Vai conseguir, tem maneiras diferentes de fazer isso. A rotina nossa aqui no Ocidente não permite, né, você tirar muitas horas assim, né, para ficar horas e horas todo dia. Mas tem maneiras para que a gente esteja sempre orando sem cessar e declarando a palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Tá? Então não é para ter simplesmente um hábito religioso que a gente fala dessas questões, mas é para a gente realmente buscar ao Senhor e sair dessa tendência de esquecer rapidamente. Porque é fácil esquecer. Você começa, né, a fazer tantas outras coisas que daqui a pouco você não está lembrando de nada mais. Até que de repente dá uma agonia, aí você começa a lembrar, né? Ai, Senhor, me tira essa agonia daqui. É ou não é? Não é? Aí você lembra. Mas podia ter sido menos agonia, né? Se você tivesse lembrado antes. Mas o Senhor é misericordioso e Ele nos dá o escape, aleluia. Glória a Deus, tá? Mas presta atenção, tá? Então, são vida para quem as encontra e saúde para todo o corpo, tá? Vamos ler juntos, então, de novo, Provérbios 4, desde o 20? Põe lá o 20 de novo. Vamos ler todos juntos nessa leitura do quadro, porque aí todos vão ler na mesma versão. Vamos lá? Todo mundo junto? Meu filho, escute o que eu digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então se é assim, vamos batalhar? Vamos rejeitar tudo que está atrapalhando? Vamos? Ai, problema emocional tem demais, pastor. Opa, vamos declarar a nossa vitória agora nisso. Ah, eu estou com problemas de saúde, é dor aqui, é dor ali, é problema aqui, é problema ali, né? Nós vamos orar agora. E o Senhor vai trazer a saúde, amém? Vamos ficar em pé todo mundo junto aqui.